Bem, bom dia. Sempre um prazer participar de um encontro de juízes do trabalho aqui da primeira região. É, Muitas vezes nós, na corregedoria, enviamos ofícios para os juízes, as juízas, mas é muito melhor quando a gente consegue conversar presencialmente, né? Que fica mais fácil o diálogo e também a possibilidade de transmitir com mais clareza aquilo que se pretende, né, com relação a alguma manifestação da corregedoria. Eu agradeço à presidente Daniela pelo convite de estar aqui. Eu já estive sentado aí nessa cadeira como associado da Amatra. Me lembro de um encontro dos magistrados, EMAT, né? Em Nova Friburgo, no Le Canton, nos anos 90. Teve a presença, inclusive, do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, à época procurador do Estado, e sempre eram encontros assim muito concorridos. Os juízes ali, saiu até um ônibus aqui do tribunal para deslocar os juízes até lá, os mais novos, né, nem tão antigos, não, talvez não se lembrem assim desses encontros. Tínhamos também, sei, acho que hoje não tem mais, né, um almoço aqui na Casa da Suíça, às vezes, aqui para o juiz. Era sempre uma oportunidade de congraçamento, né? Isso aí é muito importante. No que diz respeito aqui à corregedoria, eu perguntei à presidente quanto tempo eu poderia conversar com os juízes, com as juízes, porque é, são muitos assuntos, sabe? Tem muita coisa importante que nós precisamos conversar, e é importante, né, que os juízes saibam o que está acontecendo, o que está se passando aqui no tribunal. A presidente tem sempre estado lá conosco, conversando, debatendo, apresentando sugestões para que a gente possa, enfim, melhorar, não é? E aprimorar e apoiar a atividade dos juízes e das juízas aqui no primeiro grau. Infelizmente, vamos dizer assim, a corregedoria, para esse segundo semestre de 2025, ela não tem, assim, muitas notícias boas. É um semestre difícil para o tribunal. Por quê? Porque nós temos 55 juízes que entraram no tribunal no ano passado, e eles completaram agora, em julho, um ano de magistratura. Então, nós temos mais ou menos 4 meses, agosto, setembro, outubro e novembro, para conceder férias a estes juízes. São 2 períodos de férias. Então, vejam, nós temos uma carência hoje em torno de 40 juízes, e com todas essas dificuldades que vocês todos têm conhecimento, a gente tem conversado com a Matra, enviado ofícios com relação à questão dos auxílios, como é que nós vamos. Não se trata nem de. Às vezes a gente pode entender que nós estamos tirando o auxílio. Não, a gente não está podendo muitas vezes conceder, porque não tem o volante mais, quer dizer, é um semestre muito difícil. Então nós precisamos ter essa compreensão, não é, com relação à carência hoje que nós temos, e essa peculiar situação do segundo semestre de 2025. O que nós temos aqui para melhorar? Não é essa situação, não trazemos só as notícias ruins, trazemos coisas boas também, mas assim, é importante a gente já de início, né, informar que vai ser um semestre sofrido, que nós esperamos ultrapassar para que tenhamos em 2026 um período melhor, que a gente consiga se programar, porque como vocês, que são os juízes das varas, a corregedoria, da mesma forma, é aquela que muitas vezes faz o papel de chata, né? O corregedor e o juiz. Porque vocês e o corregedoria, eles têm a possibilidade de dizer não.
Todo mundo que vai pedir uma coisa para o juiz, o servidor, quero férias, quero não sei o quê, quero, posso fazer isso? Ele quer ouvir sim, mas o gestor da unidade é que pode dizer sim ou não. O não é sempre chato. E com a corregedoria não é diferente. Eu quero um auxílio, eu posso fazer assim. E a corregedoria tem que analisar não de forma pessoal, porque não tem nada contra um juiz ou uma juíza, muito pelo contrário, nós queremos que todos estejam se sentindo bem, trabalhando bem, com tranquilidade. Mas às vezes isso não é possível, porque nós não temos o juiz, o auxílio, o volante para poder fazer essa substituição, esse apoio, né? Então, assim, a gente sabe de todas as dificuldades lá na corregedoria. Eu, como corregedor, e o desembargador Gustavo, que já chegou ali, estou vendo, como vice-corregedor, nós temos sempre, como política, assim, o diálogo, conversar, explicar no convencimento, na mostra do que nós estamos enfrentando, para pedir a colaboração dos juízes e das juízas. Nada contra esse ou aquele, muito pelo contrário, a nossa ideia é de que estejam todos bem e todos satisfeitos. Um outro aspecto que apenas para ciências eu trago também, que acho importante, é que vocês tenham ciência de que lá na corregedoria nós estamos com 2 projetos estratégicos. Projeto estratégico ele tem a finalidade de tornar mais rápida a implantação daquilo que nós estamos pretendendo, que a gente consegue reunir uma estrutura um pouco maior do tribunal. Então, nós temos hoje 2 projetos estratégicos, que é um da equalização do número de processos nas varas, e temos um outro processo, um projeto estratégico de incentivo às sentenças líquidas. E é muito importante que os juízes tenham, né, a consciência de que a sentença líquida ela gera muitas coisas boas. O ganho de tempo é em torno de pelo menos 6 meses a 1 ano. O trabalho do calculista é reduzido, porque ele passa a tratar com um cálculo só. Enquanto que, se a sentença não é líquida, ele precisa necessariamente, na maioria das vezes, analisar o cálculo do autor e do reclamado e apresentar o dele, para que o juiz homologue, e depois ainda teremos etapas para discutir isso em impugnação e embargos à execução. Claro que nós estamos partindo da premissa de que o tribunal manterá a sentença, mas esta é uma situação que na maioria das vezes acontece. E mesmo quando modifica, não modifica totalmente a sentença a ponto de... Não é comum isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas então, assim, a gente nessa linha de que também temos uma carência muito grande de servidores, não sei se o presidente chegou a comentar aqui na abertura do evento, mas a nossa carência hoje é em torno de 400 servidores. E temos autorização do Tribunal Superior do Trabalho para implementar no tribunal 6 servidores. 3 analistas, 3 técnicos. Quantidade bastante grande, né, em relação ao que nós estamos precisando, né? Precisamos de 400, vamos receber 6. Muito difícil, porque a gente sabe que as varas estão enfrentando problemas. Os diretores de secretaria têm muita dificuldade para... Temos varas que estão com 2 calculistas afastados, com servidores com restrição de carga de trabalho, de comparecimento integral na vara. Tudo isso traz problemas para o gestor, para o juiz, para o diretor. Então, a gente tem que enfrentar e procurar o quê? Soluções para melhorar isso, ou minimizar essas situações. E a liquidação de sentença é uma dessas possibilidades, porque a gente consegue dar ao calculista um trabalho mais tranquilo e mais rápido, mais célere. Lá na corregedoria, nós colocamos o juiz auxiliar, o Ricardo Miguel, para coordenar esse projeto estratégico, exatamente porque o percentual de sentença líquida dele na vara era 0. Então, eu falei, você é o mais indicado, porque você vai se convencer que é muito melhor. E ele já está convencido, não é porque eu sou o corregedor, ele é o auxiliar, não. Ele já está convencido, não é de cima para baixo. Porque eu acho que quem já recebeu as correições que nós fazemos semanalmente,
talvez já tenha percebido que corregedor, ou mesmo vice-corregedor, que me ajuda muito, nós não vamos lá para ter um diálogo de cima para baixo, corregedor e juiz, não. É um diálogo de dois magistrados. A corregedoria que está há mais tempo no tribunal, tem um pouco mais de experiência, mas talvez hoje não tenha a mesma vivência que o juiz tem na vara. As minhas correições eram de papel, processos físicos. Então, totalmente diferente da de hoje. Então, nós precisamos conversar, precisamos ouvir os juízes para saber das necessidades. E aí nós vamos também aprendendo. O corregedor não sabe de tudo. Ele não é o dono da verdade. Então, nós precisamos, sim, ouvir os juízes. Então, nós entramos para fazer uma correção, nós temos a hora para entrar, que é a que nós chegamos, mas não temos hora para sair, seja aqui na capital, seja no interior. Se tivermos sair, como já saímos várias vezes, no final da tarde, voltar para o Rio de Janeiro à noite, chegar aqui 8 horas da noite, não tem problema. Que é uma oportunidade da gente estar lá e dar um apoio para estar presente, saber o que o juiz está precisando, para a gente tentar auxiliar. E da mesma forma, o juiz Ricardo, que nos auxilia, e muito na corregedoria, está sempre pronto a conversar com os juízes, recebendo as mensagens, dialogando, porque eu acho que é uma troca de experiências entre o que nós estamos pretendendo e o que vocês estão vivenciando. É isso que a gente está pretendendo. Então, assim, é sempre um diálogo muito tranquilo. Mesmo quando a gente encontra algum problema, é conversando que a gente vai procurar solucionar e ajudar no enfrentamento dessas situações. E o último ponto, porque eu sei que meu tempo não é longo, então, assim, é um tempo curto, teria muitas coisas para conversar com vocês. Até fiquei pensando na necessidade de convidá-los, aos juízes todos do tribunal, para uma reunião no início do ano novamente, como fiz quando entrei, para a gente fazer uma troca de experiências. Olha, como foi esse primeiro ano? O que vocês estão precisando? Onde é que nós podemos melhorar? A corregedoria, como eu já disse aqui, ela precisa ter a humildade de reconhecer que nós estamos aqui para o mesmo objetivo. O objetivo não é o do corregedor Álvaro ou do vice-corregedor desembargador Gustavo. O objetivo chama-se Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Então, eu só ficarei satisfeito ao término da minha gestão se o tribunal tiver melhorado. Não preciso de... Eu já estou aqui há muito tempo. Estou mais perto de ir para casa do que ficar aqui, ficar por aqui. Então, assim, o que a gente pretende é sair daqui com as varas funcionando bem, os juízes satisfeitos. Nós nunca estaremos plenamente, nós vamos ficar 30 anos, épocas boas, épocas não tão boas, épocas muito ruins. Já passamos por todas elas, por problemas. Quem não teve problema com servidor, de falta de servidor, não é? Então, tudo isso é o dia a dia do juiz. O juiz nunca está confortável na cadeira dele, porque ele sabe que a qualquer momento pode aparecer um problema. Então, assim, essa é a nossa ideia aqui na Corregedoria, de estar sempre no rumo de crescer o tribunal, de ver o tribunal na comparação com os tribunais de grande porte num nível bom. É isso que a gente pretende, para que a gente tenha, enfim, um reconhecimento de que vocês, porque a Corregedoria só vai ser reconhecida se os juízes funcionarem bem. Se os juízes não estiverem bem, o trabalho da Corregedoria não adiantou nada. Então, assim, é preciso que o tribunal, pô, o tribunal da primeira região está ali, ó, lá em cima. Por quê? Porque os juízes estão trabalhando bem. Eu não trabalho em 146 varas, posso dar o apoio. E é isso que a gente pretende. E o último tema, gente, é um tema um pouco mais doloroso para o tribunal, para a corregedoria. E que a gente, quando eu digo a gente, nós, juízes do trabalho da primeira região, a gente pode e deve minimizar esse problema. Esse problema é muito simples, ele é pequenininho, chama-se token. Todo mundo tem. Normalmente os juízes têm dois. E isso a gente precisa perceber. Qual é a importância do token
para o juiz. É igual um cartão de crédito. A gente entrega o nosso cartão de crédito, senha e código de segurança para alguém, ele é pessoal e intransferível. É isso que nós precisamos ter certeza, porque às vezes a gente se esquece. Eu não estou aqui na condição de corregedor querendo saber quem cede o token para o diretor ou para o assistente. Não é essa a minha função. Mas eu preciso alertar aos juízes e às juízas que isso não é possível. Porque quando você faz esse tipo de empréstimo, vamos assim dizer, para, entre aspas, facilitar o seu trabalho, o que acontece? Não sabe. Ah, mas o diretor é muito meu amigo, pessoa da minha máxima confiança. E se acontecer um problema? E eu posso dizer assim, de cadeira, o meu diretor, e eu fui juiz de vara durante 18 anos, o meu diretor, ele se tornou meu amigo, fora do tribunal. Eu almoçava com ele praticamente todos os dias, que eu entendia que aquele era um momento de 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, de conversar sobre o trabalho na vara. Era uma maneira de eu estar a par de tudo que estava acontecendo, porque no dia a dia, às vezes, você não tem tempo, está fazendo audiência, estava fazendo sentença, despachando com assistente. Ali eu tinha um período bom de tempo para conversar e dialogar com ele. Sábado eu encontrava com ele, porque você fica mais com ele do que com a família, muitas vezes. Se o juiz ficar 7 horas, 8 horas no trabalho, e na minha época de primeiro grau, eu fazia audiência de segunda a quinta-feira. Então, eu estava na vara de segunda a quinta-feira. Não tinha trabalho remoto. O trabalho era presencial. E como eu fazia as sentenças na vara, eu permanecia lá. Então, eu tinha mais contato com ele do que muitas vezes, com a minha mulher, meus filhos, que encontrava durante de segunda a quinta-feira, com certeza. Se fica 8 horas, vamos colocar 6 horas, 7 horas dormindo, o restante não dá isso tudo. Mas eu nunca entreguei o token a ele. Isso não quer dizer que eu não tivesse confiança nele. Então, assim, eu enviei, vocês receberam um ofício da corregedoria, escrevendo isso em negrito, e as pessoas às vezes podem até rir, poxa, o corregedor está colocando isso aqui para quê? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas também muita gente entrega. A gente não quer saber quem entregou, a gente só quer que não entregue mais. Retire. Isso serve também para o servidor, porque muitas vezes o diretor pede o token do servidor. Então, assim, o juiz precisa saber, o diretor precisa saber e o servidor precisa saber. Esse é o papel do juiz, de cobrar isso na vara. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós estamos enfrentando um problema no tribunal que envolve mais de 10 milhões de reais. Por causa disso, entrega de token para terceiro, que não o titular. E o pior, o desrespeito às etapas necessárias para a elaboração de um alvará. Porque isso é do ser humano, gente. O ser humano, de um modo geral, ele se acomoda. Está tudo bem. Daqui a pouco está o diretor elaborando o alvará, confeccionando o alvará, conferindo o alvará e assinando o alvará. Ou seja, nós temos que respeitar obrigatoriamente 3 etapas, e isso é muito importante. Muito importante. Então, é o servidor que confecciona o alvará, depois é o diretor que confere. Vamos imaginar que haja um erro verificado na hora da conferência pelo diretor. Tem que devolver para o servidor para ele poder fazer a correção. Porque se o diretor corrige, o servidor não vai saber que ele se equivocou. O que nós temos visto nesse problema que eu disse aqui dos 10 milhões é o mesmo token, incluindo o terceiro no processo, expedindo um alvará meia hora depois. O mesmo, porque se você não incluir, principalmente quando trabalha com o sistema da Caixa Econômica, o CIF, você tem que incluir para poder emitir o alvará na pessoa daquele terceiro interessado, que muitas vezes depois é retirado do processo. Ele foi colocado ali para permitir a expedição de um alvará. Por que isso aconteceu? Porque as 3 etapas não foram observadas. Isso é muito sério, gente. Então, a gente precisa estar atento a isso.
vamos respeitar as 3 etapas. Isso tem que ser muito rigoroso. A gente, de tempo em tempo, tem que estar... Estamos observando, porque senão corre solto, agora deixou, não estão mais olhando, vamos ficar por aí. Não, a gente precisa respeitar essas 3 etapas. Confecção, conferência, e a última conferência é a do juiz. Talvez não tão rigorosa quanto a do diretor, mas é a última conferência, porque depois dali é assinado, e depois que assinou, foi embora. Então, assim, precisamos ter essa situação importante no nosso pensamento de forma permanente. Por isso é que eu enviei um ofício para os juízes determinando o seguinte: olha, 3 etapas, não cedam, não pode assinar em lote. O que é assinar em lote? É a tentação de não ler. É isso, é a tentação de não ler. Você chega lá, está lá, abre lá o seu PJR, 80 despachos. Às vezes, do final de semana, ficou lá sexta-feira e tal. Segunda-feira, 80. Caramba, o que eu vou fazer? Da minha época era diferente. Era a segunda-feira. Chegava lá, a mesa estava... A doutora Daniela pegou isso. A mesa estava repleta na segunda-feira. Mais de 100 processos para despacho. Despachos simples. Muitas vezes tinham algumas varas, o diretor até abriu o processo, o juiz nem lia. Nem lia. Está certo? Não, não está. Você vai ler atentamente os 100? Não, mas você precisa mostrar para o seu servidor que você olha aquilo. Seleciona uns 20, uns 15 e chama. Porque ele vai perceber, está me chamando por quê? Porque ele está olhando. Porque se o servidor souber que você não olha, talvez ele se acomode e não tenha tanto empenho para fazer aquele despacho. E pode sair errado. Não é porque o servidor é ruim, é o ser humano, de um modo geral, ele se acomoda quando ele percebe que a sistemática é falha. Então, assim, imagina no PJE 80 ali. Para você mexer naquele despacho, você tem que abrir o despacho. Assinar em lote, você pode até olhar, mas mais fácil, né? Então, assim, assinar o alvará em lote é não olhar o que está dentro do alvará. E se nós estamos com um problema já na confecção do alvará, na observância das 3 etapas, a gente corre o risco de... E as pessoas às vezes falam, poxa, mas isso vai me dar mais trabalho, isso vai me tomar um pouco mais de tempo. Mas é para isso mesmo, porque a gente não quer tomar tempo agora da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. A gente não quer tomar tempo agora do G1, que está aqui no tribunal querendo saber o que está acontecendo. A gente não quer que o Fantástico, no domingo, noticie que nós estamos com alguma dificuldade. É isso. Então, assim, nós precisamos ter muita responsabilidade nessa questão, porque é um ponto muito sensível. Não é para a corregedoria só, não, mas para o tribunal como um todo. Então, o que nós queremos quando a gente fala em assinar em lote, observar as 3 etapas, nós queremos a segurança do juiz. Nós estamos olhando o bem-estar do juiz. Sabe aquela sensação de colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, pô, tá tudo bem, pô, estou cansado, trabalhei bastante, mas eu cumpri a minha missão. Porque o que acontece hoje é que por exemplo, nessa situação que eu mencionei para vocês, de muitos milhões, de mais de uma centena de alvarás, o que acontece é que o juiz hoje não está conseguindo dormir. O que acontece hoje é que o juiz está afastado. Isso é bom? Não. A gente não quer isso. A gente quer que vocês estejam bem, que o tribunal esteja bem. Então, às vezes as pessoas podem pensar que nós estamos sendo rigorosos demais, estamos vendo coisa onde não tem nada. Tomara que não tenha nada. É isso que a gente quer. Mas para não ter nada, a gente precisa ter um pouco mais de firmeza naquela observância da regra. 3 etapas, não cedam o token, confiram, não assinem em lote. Qual é a chance de acontecer um problema? Muito menor. Dá um pouquinho mais de trabalho. Tá bom. Mas olha só, e a segurança? E a tranquilidade? Porque quando a gente está falando, como eu disse a vocês, de 10 milhões, são 10 milhões com assinatura de um juiz, não é assinatura de servidor. Não foi o servidor que... O servidor pode ter feito a assinatura, mas ele tinha ciência da senha. O nome que aparece não é o do servidor.
Isso é muito ruim para a gente. Fica parecendo que nós estamos sendo que desleixados, negligentes. Isso causa uma imagem. Vocês se lembram, se eu não me engano, em 2002, quando aconteceu o escândalo no prédio do TRT2 em São Paulo, o juiz Nicolau, parecia que todos os juízes do trabalho estavam envolvidos em alguma trama fraudulenta de desvio de dinheiro. Eu mesmo, cheguei a acionar um advogado, porque ele, insatisfeito com uma sentença, aí é culpa do juiz, que às vezes quer sentenciar na hora, e foi o que eu fiz, ele diz que a Justiça do Trabalho estava cheia de Nicolaus, inclusive no Rio, que fica essa pecha, essa imagem nefasta para todos nós. Então, assim, nós não queremos isso. A gente não quer rigor, a gente quer apenas a observância das regras, das normas, para que a gente possa ter o quê? Tranquilidade. Não queiram ter a preocupação que o juiz, que hoje se encontra afastado, está tendo, que é muito ruim para nós. Brasília, Corregedoria, nunca recebi tanta ligação do ministro corregedor como nesse último período, agora nessa semana. Por quê? Porque eles estão preocupados. Isso não está só no Rio, isso já chegou a Brasília. Então, eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco a doutora Daniela vai me dar um puxão de orelhas. Mas então vejam que assim, a gente tem muitas coisas para conversar, mas eu me estendi um pouco mais nesse tema, porque é muito importante. E como assim? Ontem teve festa à noite? Não, porque os juízes foram dormir mais tarde, não acordaram tão cedo, não está tão cheio aqui. Porque a Matra tem muitos associados, eu sei disso, mas assim, é importante, e a associação, ela tem sido parceira nossa nesse, que a associação leve também essa nossa preocupação. Eu sei que hoje tem grupo de WhatsApp, tem uma série de coisas que divulgam, que a gente fala aqui, isso é replicado. Façam isso. Ajudem o tribunal, porque na verdade não é a corregedoria, é o tribunal. Isso é um movimento em paralelo, em conjunto, da presidência com a corregedoria, tomando ou tentando, né, tomar as providências necessárias para minimizar o impacto desses problemas que nós estamos enfrentando, tá bem? Muito obrigado, agradeço aí pela atenção de todos.